Vamos hoje falar do esboço de curvas no plano polar. Na segunda-feira, nós analisamos as situações de transição de pontos entre o sistema cartesiano e o sistema polar. E hoje vamos falar de curvas. Como é que a gente pode fazer o esboço de uma curva no plano polar? Ou quais são as ferramentas que nos podem auxiliar no esboço de uma curva no plano polar? Bom, primeiramente, quero relembrar algo que já foi dito, né? Que foi o fato de que as curvas no sistema polar, elas são consideradas como gráficos de funções expressas na forma R igual a F de θ. Inclusive, justificamos, né, que justamente se convenciona a sempre procurar colocar as funções no sistema polar nessa forma, porque, normalmente, se a gente for interpretar uma curva como θ igual a F de R, isso traria a dificuldade de trabalhar com funções trigonométricas inversas, né? Falamos nisso aqui. E por essa razão fica, então, menos complicado trabalhar com as funções no sistema polar nessa forma, R igual a F de θ. No sistema cartesiano, além de toda a experiência que a gente tem no esboço de curvas, muitas delas a gente esboça, inclusive baseado no fato de que a gente já conhece o tipo de curva, né? Dada uma função quadrática, a gente sabe que o tipo de curva que representa uma função quadrática é uma parábola, né? Uma função do primeiro grau é uma reta, uma função exponencial, a gente tem noção da curva que representa uma exponencial, e assim por diante. Então, a nossa experiência no sistema cartesiano nos permite trabalhar com razoável facilidade no esboço de curvas. No sistema polar, a gente precisa criar, então, uma experiência que é baseada no seguinte fato: se as curvas no sistema polar são expressas considerando-se θ como variável independente e R como variável dependente, ou seja, se nós temos R como função de θ, é natural o procedimento de fornecer valores para θ e obter valores para R, na tentativa de, montando uma tabela de pontos, né? Normalmente, eu particularmente, né? Dada uma determinada função expressa na forma R igual a F de θ, né? R igual a F de θ, dada uma função expressa nessa forma. Eu, normalmente, né, monto uma tabela θr, né, dando valores para θ e obtendo os correspondentes valores de R. E a partir dessa tabela, a partir dos pontos θr que a gente vai obtendo
por meio da função, partir para a montagem do gráfico dessa função. Na verdade, parece um procedimento rudimentar, mas é o que nós temos. É o que nós temos. As curvas no sistema polar, elas são, de fato, esboçadas a partir de um raciocínio dessa natureza. Elas são funções R igual a F de θ. Nós vamos fazer os gráficos a partir da ligação de pontos. E vamos obter os pontos exatamente substituindo valores de θ, que é a nossa variável independente, e obtendo os correspondentes valores de R, que é a nossa variável dependente. Então, teremos aqui, né, uma tabela, e reunindo uma certa quantidade de pontos, é evidente que eu posso substituir diversos valores para θ, e a partir de todos esses pontos que eu obtiver, eu vou tentar fazer o esboço da curva. Esse é o procedimento. Muito bem. Contudo, é importantíssimo que a gente procure minimizar a dificuldade e o trabalho, né? Minimizar a dificuldade e a quantidade de trabalho que a gente pode eventualmente ter que desenvolver para obter o gráfico de uma função. E como é que a gente pode minimizar a quantidade de trabalho e justamente ganhar uma facilitação na tentativa de esboçar uma curva no sistema polar? É percebendo, basicamente, se existe ou não uma simetria com relação a essa curva no que diz respeito ao eixo polar e à reta θ igual a π sobre 2. Deixe-me explicar isso com calma, né? Com calma. Vejamos. Suponhamos que nós tenhamos aqui uma função R igual a F de θ. E suponhamos que nós consigamos descobrir previamente, né, antes de, até mesmo de marcar pontos, antes mesmo de substituir valores de θ para obter valores de R, suponhamos que a gente descubra que, primeiro, toda vez que a gente, nesta função, substitui um valor de θ, a função fornece o mesmo R que forneceria se nós substituíssemos menos θ. Ou seja, o F de θ, suponhamos que nós descobramos que seja igual ao F de menos θ. Você tem uma determinada função e descobre que, quando vai calcular o R, por exemplo, para θ igual a π sobre 4, você vai lá, substitui θ igual a π sobre 4, encontra um valor de R, forma aquele pontinho θr. E aí descobre que, se substituir menos π sobre 4, obtém o mesmo valor de R. E assim, continuamente. Cada vez que você substitui um determinado valor de θ, esse valor fornece o mesmo R
que quando você substitui menos θ. Então, de um modo geral, a função satisfaria, então, essa igualdade. Para cada θ, f de θ é igual a f de menos θ. Ou seja, aquele R fornecido para θ é o mesmo R fornecido para menos θ. Se isso acontece, graficamente, tem que consequência? Você tem uma função do tipo R igual a f de θ. E descobre que para cada θ, f de θ vale o mesmo f de menos θ. Ou seja, o R que a função fornece quando você substitui θ é o mesmo R que a função fornece quando você substitui menos θ. Graficamente. Não é? Que consequência tem isso? Veja bem, a gente sabe que se a gente vai fazer o esboço de uma curva no plano polar, a gente vai ter aqui o eixo polar, que é definido por θ igual a zero, e, como a gente falou, pode colocar aqui, né? Pode colocar aqui a reta θ igual a π sobre 2, a reta que define θ igual a 90 graus, para efeito da gente tomar como referência exatamente essa medida de 90 graus. Aqui estaria o polo. E aí vamos ver que efeito, que consequência teria o fato de f de θ ser igual a f de menos θ para qualquer θ. Vamos supor. Vamos colocar aqui essa situação. Então, digamos, né? concretamente, suponhamos que eu calculei f de π sobre 6, isso me deu 1, suponhamos. Ou seja, quando eu coloquei θ igual a 30 graus na função, na expressão da função, eu obtive R igual a 1. Se a função satisfaz esta igualdade, significa que, colocando θ igual a menos 30, f de menos π sobre 6, também será 1. Estamos supondo, né, que f de θ coincide com f de menos θ. Ou seja, o R que o θ igual a π sobre 6 fornece, que a gente está supondo que foi 1, é o mesmo R que o θ igual a menos π sobre 6 fornece. Então, teríamos aí já 2 pontos do nosso gráfico. Um ponto que seria π sobre 6 e 1, e o outro menos π sobre 6 e 1. Né? Essa igualdade nos diz que nós conseguimos o ponto π sobre 6 e 1, e ali embaixo nos diz que nós conseguimos o ponto menos π sobre 6 e 1. O quê? Fornecemos um certo valor para θ, obtivemos um valor para R. Então, montamos um ponto, θR. Então, nós iríamos fazer a marcação desses 2 pontos. Como é, né, que a gente marcaria esses 2 pontos? A gente diria, olha, θ igual a π sobre 6, vamos supor, estaria definido por essa reta. Né?
esse ângulo aqui seria 30 graus, seria π sobre 6. E sobre essa reta, eu mediria, a partir do polo, né, a distância de 1 centímetro, pronto. Qualquer coisa assim. Então, teríamos este ponto. Este ponto seria π sobre 6 e 1. E o ponto menos π sobre 6 e 1 seria marcado de que forma? Menos π sobre 6 seria você medir menos 30 graus, ou seja, os 30 graus medidos no sentido horário. Então, você teria a reta de menos π sobre 6 seria essa daqui, e sobre ela você marcaria também a mesma distância, né? Marcaria a mesma distância. E aí, seguiria, né, fornecendo valores para θ, obtendo valores para R, sempre acontecendo este fato. Toda vez que você substitui um valor de θ, obtém um certo valor de R. E sabe que, se substituir menos θ, obterá o mesmo R. O que é que vai acabar acontecendo? Para todos, né? Para todos os valores de R que você substituir, para todos os valores de θ que você substituir, você terá aqui embaixo o mesmo valor de R. Suponhamos, substituiu θ por π sobre 4, obteve R igual a 1/2. Então, quando substituir θ por menos π sobre 4, também obterá R igual a 1/2. Suponhamos, substituiu θ por 3π sobre 4, que é definido por essa reta, obteve R igual a 2. Então, quando substituir θ por menos 3π sobre 4, que seria marcado nesse sentido, também obteria θ R igual a 2. Então, se você consegue descobrir de antemão, antes de marcar qualquer ponto, estou marcando só para esclarecer a conclusão, mas perceba que, se você concluir que a função com a qual você está trabalhando satisfaz esta condição, para cada valor do ângulo positivo, você obtém um R, que é igual àquele que é obtido para o mesmo ângulo com sinal negativo. Evidentemente, você vai concluir que o gráfico dessa função é simétrico em relação ao eixo polar. Os pontos que estão acima do eixo polar, que foram marcados para θ positivo, também estão embaixo, marcados para θ negativo. Num português bem simples, o que você tem acima do eixo polar é o mesmo que você tem abaixo do eixo polar. E não é difícil, dada uma função no sistema polar, não é difícil você
procurar ver se ela satisfaz essa condição. Não é. É só você pegar a função, que já é o R igual a F de θ, substituir θ por menos θ, para então verificar, não é, se isso leva ao mesmo R. Levou, conseguiu comprovar que isso funciona para qualquer θ, você vai tirar uma conclusão que lhe será muito útil. Você saberá que o gráfico dessa função é simétrico, é formado por duas partes simétricas em relação ao eixo polar. Portanto, essa característica aqui vai justamente nos permitir concluir isto. F de θ. Tem uma função R igual a F de θ. Se eu concluo que F de θ é igual a F de menos θ, graficamente significa que o gráfico de F tem, ou, vamos colocar aqui, guarda simetria em relação ao eixo polar. Então, esta é uma informação extremamente útil e a gente vai comprovar esta utilidade quando fizer um gráfico em coordenadas polares. Tá certo? Segunda simetria que pode ser bastante útil para a gente. Vamos guardar esse resultado aqui, né? E vamos escrever agora uma outra igualdade que, uma vez sendo verdadeira, a gente vai também tirar uma conclusão que se transformará num resultado muito útil. Vamos supor que a gente consiga verificar que, em vez de f de θ igual a f de menos θ, a função satisfaça f de θ igual a f de π menos θ. Graficamente, qual é a consequência da função satisfazer essa condição? Façamos o contrário. Vamos escrever a conclusão e depois a gente vai, de fato, comprovar que essa igualdade permite concluir o resultado. Tá? Na verdade, se a função com a qual nós estivermos trabalhando satisfaz f de θ igual a f de π menos θ,
a gente vai concluir que a simetria ocorre com relação à reta θ igual a π sobre 2. Se a nossa função, se a função com a qual nós estamos trabalhando consegue satisfazer f de θ igual a f de π menos θ, então eu tenho uma simetria no gráfico, né, lógico, de f, com relação à reta θ igual a π sobre 2. Veja, vamos voltar aqui para o nosso plano polar e vamos supor que nós tenhamos descoberto, né, que a nossa função satisfaz exatamente essa condição. F de θ é igual a f de π menos θ. Vamos ver. Na prática, então, isso significa o quê? Eu dei um certo valor para θ, aqui, né? Dei um certo valor para θ, obtive um determinado valor de R. Então, o que é que eu teria? Esse ângulo aqui seria o meu θ e, digamos, para ele, eu encontrei este valor de R. Então, aqui está o ponto θr. Né? Encontrei essa distância R para esse ângulo θ. Se a função satisfaz essa característica que a gente escreveu, o f de θ, ou seja, esse R que eu obtive, é o mesmo que eu obtenho quando substituo o ângulo π menos θ. É o mesmo que eu obtenho quando substituo o ângulo π menos θ. Bom, onde está π menos θ? Π menos θ, eu teria, então, θ igual a zero, viria até aqui π. Π menos θ seria um ângulo, né, mais ou menos nessa situação, né, onde, claro, né, claro, esse ângulozinho aqui é θ. Aqui é π. Então, π menos θ seria aqui. Né? Ou seja, o ângulo π menos θ é, na verdade, esse ângulo aqui. Né? Esse ângulo é π menos θ, porque eu iria até π e voltaria θ. Então, eu teria esse ângulo aqui. Se a função satisfaz justamente essa igualdade, é porque, para esse ângulo, π menos θ, né? Esse ângulo aqui seria π menos θ. Para ele, eu tenho aqui o mesmo valor de R. O mesmo valor de R.
E isso segue acontecendo, porque vale para qualquer θ. Então, na verdade, o que é que vai acabar ocorrendo? Cada ângulo que eu marco gera um valor de R. E aí, eu sei que esse valor de R é o mesmo que vai aparecer se eu fizer π menos esse θ. Que aí eu teria uma reta aqui e aqui o mesmo valor de R, né? Então, é como se fosse um novo θ aqui, e aqui eu faria π menos esse novo θ, teria o mesmo R. Eu vejo, então, que o que vai acontecendo à direita da reta que define 90 graus, à direita da reta que define θ igual a π sobre 2, é o que também vai acontecendo à esquerda. Todo ponto que eu marco à direita necessariamente também será marcado à esquerda. Consequentemente, eu agora tenho um gráfico formado por duas partes que guardam uma simetria, não em relação ao eixo polar, mas em relação à reta θ igual a π sobre 2. O que eu tenho, falando num português bem claro, à direita de θ igual a π sobre 2, também tenho à esquerda. O gráfico de f é formado por duas partes simétricas em relação à reta θ igual a π sobre 2. Portanto, essas duas simetrias, na verdade, correspondem a dois resultados importantíssimos. E extremamente úteis para quando a gente tiver a necessidade de fazer o esboço do gráfico de uma função no plano polar. Tá certo, pessoal? Então, veja bem. Colocadas as duas simetrias, a gente precisa, né, guardar na memória esses dois resultados, né? F de θ igual a F de menos θ. Tenho simetria em relação ao eixo polar. E F de θ igual a F de π menos θ. Tenho simetria com relação à reta θ igual a π sobre 2. Então, vejamos. O problema de estabelecermos ou traçarmos o gráfico de uma função no plano polar, eu vou pedir licença a vocês, eu vou aumentar o quadro, tá? Vou cobrir o chat, então, quando vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, use o áudio ou use o recurso de levantar a mão, só para a gente ganhar mais quadro, porque do jeito que está, realmente o quadro está muito pequeno, e a gente vai fazer o gráfico aqui agora, então é importante que a gente tenha o quadro inteiro. Qualquer coisa, pode falar, pode usar o áudio sem problema. Então, suponhamos, há gráficos, não é? Há gráficos
com os quais eu não me preocupo, porque, mesmo que a equação tenha sido dada em coordenadas polares, eu posso traduzir essa equação em coordenadas cartesianas e, tendo um pouquinho de sorte, caio numa curva que seja conhecida. Né? Foi como a gente fez segunda-feira. A gente falou, olha, suponha que eu tenha a equação R igual a 4. E eu precise fazer o gráfico que corresponde a essa equação. Qual a primeira coisa que me vem à mente? Aliás, normalmente é o que acontece com todo mundo. Como a experiência com as cartesianas é muito superior do que com as polares, falando em termos de coordenadas, então, toda vez que eu tenho uma equação em polar e preciso fazer o gráfico, a primeira ideia que sempre se tem é: vou pegar essa equação, vou passar para a cartesiana. Quem sabe, ao traduzir a equação para coordenadas cartesianas, eu não acabo chegando numa equação que corresponde a uma curva muito conhecida. Aí eu faço o gráfico utilizando o meu conhecimento de cartesianas. Por que isso é possível? Repetindo, é possível porque, mesmo que eu esteja nas coordenadas polares, como, por exemplo, estou aqui, R igual a 4, eu posso fazer a mudança para cartesianas, obter uma nova equação, saio de uma equação em R θ, caio numa equação em x e y, e posso ter certeza de que, se eu fizer o gráfico levando em conta as coordenadas x e y, esse gráfico é o mesmo que eu obteria se eu tivesse feito baseado nas coordenadas r θ. Não é? Por quê? Porque, como nós vimos, entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares, não há modificação do local de pontos. Então, um gráfico se comporta de uma forma no plano cartesiano e da mesma forma no plano polar. Baseado nisso, eu posso sair de um sistema e ir para o outro na certeza de que o gráfico não se modifica. Daí ser tão importante aquele fato que a gente verificou. Portanto, a gente viu, né, que, no caso, por exemplo, da equação R igual a 4, mesmo que eu não fizesse ideia do que isso significasse graficamente, ou do que isso significaria graficamente, eu descobriria, né, facilmente que isso significa x2 mais y2, o R, né? Aliás, foi R igual a 2 que nós consideramos, né? Foi R igual a 2. Então, se nós tomássemos a equação R igual a 2, nós teríamos, elevando ao quadrado, R2 igual a 4. Consequentemente, R2, como nós sabemos, vale x2 mais y2, então nós teríamos x2 mais y2 igual a 4. E então,
Como eu sei que o gráfico não se modifica, fazer o gráfico de R igual a 2 é o mesmo que fazer o gráfico de x2 mais y2 igual a 4. E o gráfico de x2 mais y2 igual a 4 eu sei fazer. Porque a minha experiência é suficiente, né, para me dizer que x2 mais y2 igual a 4 é uma circunferência de centro na origem e de raio 2. Então, eu simplesmente chegaria aqui, né, e diria o que na verdade eu tenho, o que na verdade eu preciso, né, o que na verdade eu preciso para fazer o gráfico de R igual a 2, seria isso aqui. Eu teria um gráfico, né, desse tipo. Quer você encare isso aí como sistema polar ou como sistema cartesiano, você tem uma circunferência de centro na origem ou centro no polo, né, com raio 2. O gráfico, então, estaria traçado. Aí perceba, essa maneira de raciocinar é, sem dúvida, a maneira mais utilizada. Né? É, sem dúvida, a maneira mais utilizada. Porque ela toma como base a experiência que se tem em trabalhar com o sistema cartesiano. Logo, tenho uma equação em polar, quero obter o gráfico, faço a tradução dessa equação para o sistema cartesiano e lá é esperar que a equação que apareça em termos de x e y eu reconheça, como aqui eu reconheço. Né? E você pode pensar, então eu vou seguir sempre raciocinando dessa forma. Sempre que eu tiver uma equação em polar e eu precisar fazer o gráfico, eu traduzo para o sistema cartesiano, evidentemente que na esperança, né, de obter uma equação cujo gráfico eu reconheça. O que acontece é que, como todo mundo sabe, a esperança é a última que morre, mas morre. E muitas vezes você pega uma equação em coordenadas polares, né, procura traduzir para cartesianas e a esperança morreu. Você olha para a equação e não sabe o que é aquilo. Não é uma circunferência, não é uma parábola, não é uma reta, não é nenhuma daquelas coisas mais conhecidas. Não é nenhuma daquelas coisas mais conhecidas. Então, muitas vezes, não adianta tentar traduzir. A saída vai ser fazer o gráfico em polar mesmo. Traduzir para cartesiana não está levando a nenhuma consequência positiva. Então, a saída é não traduzir. Procurar fazer o gráfico na forma original, na forma polar. Por exemplo, se você considera, inclusive, segunda-feira, né, nós tomamos aqui a equação R igual a 2 cosseno de θ. E vimos que isso aqui também é uma circunferência. Né? Também é uma circunferência.
É uma circunferência de centro no ponto 1, 0 e raio 1. Então também seria fácil da gente fazer o gráfico. Não foi tão fácil chegar na equação da circunferência, né? Porque a gente teve que completar o quadrado, mas o gráfico seria fácil. Mas existem equações que são parecidas e que, infelizmente, quando traduzidas, não levam a lugar algum. Por exemplo, uma muito parecida com essa daqui seria você considerar R igual a 1 mais cosseno de θ. Em vez de R igual a 2 cosseno de θ, essa aqui não tem graça, é uma circunferência. A gente, inclusive, traçou segunda-feira. Mas, em vez dela, né, vamos considerar R igual a 1 mais cosseno de θ. Só para você, né, digamos assim, se convencer de que esse raciocínio da tradução pode falhar, e falha muito, tente traduzir essa equação para cartesianas. Né? Tente traduzir. O que é que vai acontecer aqui? A maneira mais simples de você tentar traduzir é multiplicar toda essa equação por R. Para poder aparecer logo R2 aqui e aqui R cosseno θ. Mas aí tem esse 1, ele é que é a pedra no sapato. Porque quando você multiplica essa equação toda por R, você fica com R2 igual a R mais R cosseno de θ. Tudo isso aí agora, você já tem condições de passar para cartesianas, né? Por quê? R2 você substitui por x2 mais y2. R, infelizmente, não está ao quadrado, você vai ter que substituir por raiz de x2 mais y2. Né? E R cosseno θ você vai substituir por x. X é R cosseno θ. E aí você vai dizer, mas eu posso me livrar da raiz, isolando a raiz e elevando ambos os membros dessa igualdade ao quadrado. Pode, claro que pode. Mas veja o que é que vai acontecer. Como vai ficar feia a situação, né? Você isola a raiz quadrada, você tem raiz de x2 mais y2 igual a x2 mais y2 menos x, né? x2 mais y2 menos x é igual a raiz de x2 mais y2. Eleva tudo ao quadrado, não há dúvida de que você se livrou da raiz quadrada. Então, você tem aqui x2 mais y2 à esquerda. E olha a confusão que você arrumou à direita. x2 mais y2 menos x ao quadrado. Não é? Porque você vai ter que elevar ao quadrado ambos os membros. Daí, pode ter certeza, você vai disparar fazendo conta, obtendo, né, expressões polinomiais em x e y cada vez maiores, porque, perceba, como aqui eu tenho x2, tenho y2 e eu tenho um quadrado, certamente aparecerão x4, y4. Você vai ter, né, uma equação que, com toda certeza, você olhará para ela e não fará ideia de qual é o gráfico. Então, não adianta
tentar traduzir para depois reconhecer e fazer o gráfico. Porque você até que traduz, não tenha dúvida que você consegue traduzir. Mas reconhecer, você não reconhece. Não, a gente não chega, né, nesse caso, a nenhuma equação conhecida. Portanto, se houver a necessidade de você fazer o gráfico de R igual a 1 mais cosseno de θ, esqueça o procedimento da tradução. Ele não vai levar a nada. E vamos, primeiro de tudo, vamos investigar, seja qual for o gráfico dessa função, né? Eu tenho aqui exatamente algo do tipo R igual a f de θ, né? Tenho R igual a 1 mais cosseno de θ. Então, eu tenho uma função escrita exatamente com a forma das funções, ou com a forma através da qual as funções são definidas no plano polar, né? Nas coordenadas polares. Então, vamos ver se essa função, se o gráfico dela tem alguma simetria, porque isso aí já é uma informação importante. Aí sim eu vou seguindo um procedimento que certamente me levará ao gráfico. O procedimento da tradução não me levará. Ou não me levaria, né? Bom, então, o que é que nós temos aqui? Se houver simetria em relação ao eixo polar, ou seja, na prática, se o que estiver acima do eixo polar também estará abaixo, é porque essa função satisfaz f de θ igual a f de menos θ. Bom, vamos ver se isso é verdade. É claro que eu preciso de um conhecimentozinho agora de trigonometria, né? Porque trabalhar com coordenadas polares sem trigonometria, sem um conhecimento de trigonometria, é simplesmente impossível, né? Então, f de θ eu já conheço. Eu preciso saber se f de θ é igual a f de menos θ. F de θ eu sei que vale 1 mais cosseno de θ. Porque f de θ é o R, né? Se é a função definida por R igual a 1 mais cosseno de θ, f de θ é 1 mais cosseno de θ. O que eu preciso é calcular, é determinar f de menos θ para ver se coincide com f de θ. F de menos θ será, então, 1 mais, no lugar do θ, eu vou substituir menos θ, né? Aí agora eu pergunto para vocês, tanto faz cosseno de θ como cosseno de menos θ? Quem é que responde? Abri aqui para esperar, para fazer a visualização do chat. Tanto faz, ó. Veja, se cosseno de menos θ for a mesma coisa que cosseno de θ, então vai bater. O resultado bate. O f de θ será igual ao f de menos θ. Daniel respondeu, tanto faz. E, de fato, tanto faz. O cosseno é uma função par e é muito fácil de você ver isso, né? Rapidamente aqui, num rascunho. Olha aqui. Você esteja onde estiver. Aqui é θ, aqui é menos θ, né? Aqui é θ, aqui é menos θ. Aí, cosseno
de θ. Essa distânciazinha daqui para cá. Cosseno de menos θ. Menos θ está aqui, mas o cosseno é medido no eixo x. É exatamente a mesma distância. Então, tanto faz cosseno de θ como cosseno de menos θ. Tá? Portanto, rapidamente, concluímos que isso aqui é a mesma coisa que 1 mais cosseno de θ. Portanto, essa simetria existe. O gráfico da função r igual a 1 mais cosseno de θ, o que ele tem acima do eixo polar, tem também abaixo. Aí você vai dizer, na prática, isso interessa para quê? Se eu conseguir fazer o gráfico de 0 a π, que é a parte superior do eixo polar, né? Tá aqui o eixo polar. Aí eu saio dando valores para θ. 0 é aqui. Aí, por exemplo, 30, 45, chego até π, quer dizer, eu faço o gráfico em toda a parte superior. Não vou precisar seguir a partir de π, porque eu já sei que o que tem acima do eixo polar tem abaixo. Basta que eu faça aqui a projeção do que está aqui em cima, o reflexo do que está aqui em cima. Essa é a vantagem, né? E se por acaso a outra simetria também funcionar, eu nem preciso chegar até π. Por quê? Porque se eu descobrir que também há uma simetria em relação à reta θ igual a π sobre 2, ganhei na loteria. Não ganhei um tostão, mas ganhei na loteria em termos de conseguir fazer o gráfico. Porque eu vou até π sobre 2. Se eu sei, veja bem, se eu sei que o gráfico satisfaz as duas simetrias, coisa que pode acontecer, não é obrigatório que ele só satisfaça uma. Se eu sei que satisfaz as duas, veja a vantagem que eu ganhei. Vou até π sobre 2, faço o gráfico aqui. Aí eu sei que o que está à direita da reta θ igual a π sobre 2 também está à esquerda. Então, se eu fiz até aqui, coloco o reflexo aqui. Aí completei a parte superior. Mas aí, como satisfaz a primeira, se eu já tenho a parte superior, tenho a inferior. Na verdade, eu só vou fazer o gráfico no primeiro quadrante. Eu só preciso fazer o gráfico no primeiro quadrante. Se ele só satisfaz a primeira, eu preciso fazer no primeiro e no segundo, que é para poder rebater aqui embaixo. Mas se ele satisfizer as duas, eu só preciso fazer o gráfico no primeiro quadrante. Essa é, de fato, a vantagem de você, né, descobrir se essa simetria existe ou não existe. Uma delas, né, a gente já obteve. Vamos agora procurar descobrir se f de θ é a mesma coisa que f de π menos θ. Se for, também haverá uma simetria em relação à reta θ igual a π sobre 2. F de θ eu já tenho, né? F de θ é 1 mais cosseno de θ. Tá aqui. Aí agora eu vou calcular F de π menos θ, para ver se coincide. F de π menos θ é 1 mais cosseno
de π menos θ. Tira o θ, substitui por π menos θ. Cosseno de π menos θ, se você quiser tirar alguma conclusão sobre ele, se ele é ou não é igual a cosseno de θ, porque se for igual, bateu a simetria também. Para tirar alguma conclusão sobre isso, você pode ir para o círculo trigonométrico, fazer um raciocínio meramente geométrico, ou pode usar a fórmula do cosseno da diferença. Né? Porque o que é cosseno de π menos θ? Isso aqui é 1 mais. Aqui é como se eu tivesse cosseno de A menos B. Isso é cosseno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do primeiro, seno do segundo. Essa parte aqui é zero, porque o seno de π é zero. Cosseno de π é menos 1. Então, isso aqui é 1 menos cosseno de θ. Perdemos a simetria. O gráfico dessa função não é simétrico em relação à reta θ igual a π sobre 2. Porque f de θ é 1 mais cosseno θ, e f de π menos θ não é 1 mais cosseno de θ, é 1 menos cosseno de θ. Então, essa simetria aqui está descartada. Temos pelo menos uma. Sabemos que o nosso gráfico é simétrico em relação ao eixo polar. Tá certo? Então, vamos fazer o esboço do nosso gráfico. Né? Vamos fazer o esboço do nosso gráfico. Está aqui a nossa função. Sabemos que esse gráfico, que ele tem acima do eixo polar, também tem abaixo. E vamos fazer uma tabelinha, porque infelizmente é a única ferramenta que nós temos para formar pontos. E depois nós colocamos esses pontos no plano polar e os conectamos, os ligamos, né, para obter um esboço do gráfico de 1 mais cosseno θ. Então, vamos aqui preparar aqui uma tabelinha. Não precisa, né, ser nada muito grande. É para a gente se orientar. Dando para a gente se orientar, tá bom demais, né? Vamos transferir para cá, para poder a gente conseguir colocar mais uns. Nem sei se vai ser necessário, mas, de qualquer maneira, vamos colocar mais uns pontos aqui. Veja bem, eu quero dizer a vocês que quando eu faço essa tabela, eu normalmente não me interessa o valor exato de R, não, tá? Porque às vezes fica até difícil de você obter o valor exato, porque depende de cosseno. É apenas a gente saber se o próximo R é maior ou menor do que o anterior, para poder marcá-lo num determinado local, tá?
precisa nada, né? Com exatidão milimétrica, nada disso. A gente vai fazer o esboço de R igual a 1 mais cosseno θ, seguindo simplesmente a lógica de o R anterior é maior ou menor do que o R posterior. Só isso. Então, vamos nós. Aqui estarão os valores de θ, aqui estarão os valores de R. Então, vamos ver. Primeiro valor de θ, 0. E eu vou seguir, evidente, como eu sempre faço, eu sigo no sentido anti-horário, tá? Agora, neste caso, sabendo que aqueles pontos que eu colocar lá em cima também existirão lá embaixo, já que há uma simetria em relação ao eixo polar. Muito bem. Quando θ é 0, o R é 2. Não é isso? Cosseno de 0 é 1. 1 mais 1, 2. Vamos colocar θ como sendo π sobre 6. 30 graus. É evidente que a gente vai colocar só ângulo conhecido, né? Se eu coloco θ igual a π sobre 6, quanto é o R? O R será 1 mais raiz de 3 sobre 2. 1 mais raiz de 3 sobre 2, que é aquela história que eu digo a você, eu escrevo o R e vou somente fazendo a comparação. O R diminuiu um pouco, né? Porque raiz de 3 sobre 2 é menor do que 1. Então, aí eu tenho 1 mais alguma coisa menor do que 1. Então, isso aqui é menor do que 2. Meu R deu uma pequena reduzida. Quando eu coloco θ igual a π sobre 4, diminui mais ainda, porque cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. E aí eu já tenho, em vez de 1 mais raiz de 3 sobre 2, já tenho 1 mais raiz de 2 sobre 2. Obtenho um valor um pouco menor ainda, né? Quando eu faço θ igual a 60 graus, π sobre 3, o R fica 1 mais 1 meio. Diminuiu mais ainda. Por quê? Eu estou sempre obtendo uma coisa do tipo 1 mais uma quantidade. No primeiro caso, né, veja bem, no primeiro caso foi 1 mais 1. Aí depois foi 1 mais raiz de 3 sobre 2. 1 mais raiz de 2 sobre 2. 1 mais 1 meio. Meu R, de fato, está diminuindo. Bom, eu vou, então, chegar aqui. Vou colocar logo aqui meu plano polar. Meu eixo polar, melhor dizendo. Aqui, a minha reta θ igual a π sobre 2. Aqui, minha reta θ igual a π sobre 2. Aqui, minha reta θ igual a 0. E vou logo marcar esses pontos que nós conseguimos aqui, tá? Pessoal, tá todo mundo acompanhando? Tá todo mundo... realmente essa parte é fundamental, porque a gente vai precisar disso para resolver integral dupla, né? A gente vai precisar disso. Sim, professor. Ok, então vamos lá. Vamos marcar esses pontos. Quer dizer, em cima do eixo polar, justamente quando o θ foi 0, né? Eu tenho 2. Vamos supor que esteja aqui. Primeiro ponto. Em cima do eixo polar, o R é 2. Vamos supor que esteja aí. Aqui seja 1. Aqui 2. Aí depois, vamos colocar os ângulos que nós já
obtivemos os valores? Nós fizemos 30 graus, fizemos 45, fizemos 60. Pronto. E aí, foi o que aconteceu. Para 30 graus, o R diminuiu um pouquinho, vamos supor que ele veio para cá. Para 45, mais um pouquinho. Para 60, mais um pouquinho. Quando eu chego em 90, aí eu chego em 1, né? O que, é evidente, diminuiu mais ainda. Eu tinha 1 mais 1 meio. Cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, então eu tenho 1 mais 0, tenho 1. Então, vamos supor, né, que eu tenha chegado aqui. No segundo quadrante, eu vou colocar somente, porque no segundo quadrante, para ficar um ângulo conhecido, vamos colocar 3π sobre 4. Pronto, que é o 45 lá do terceiro quadrante. 3π sobre 4. Quando o θ for 3π sobre 4, o que é que vai acontecer com o R? Vai ser 1 menos, porque o cosseno de um ângulo do segundo quadrante é negativo, e no caso de 3π sobre 4, eu teria, então, 1 menos raiz de 2 sobre 2. Né? 1 menos raiz de 2 sobre 2. Não é negativo, porque raiz de 2 sobre 2 não é maior do que 1, é menor, mas evidentemente é uma quantidade menor ainda do que 1, que é 1 menos raiz de 2 sobre 2. Então, é uma quantidadezinha aqui bem pequenininha. E aí perceba que a gente praticamente já está fechando a parte superior. Quando você faz θ igual a π, aí o R zera. Né? Por quê? Cosseno de π menos 1, 1 mais menos 1, 0. Ou seja, em θ igual a π, aqui, o R cai em cima do polo. Cai em cima do polo, porque é justamente no polo que o R é zero. Né? É justamente no polo que o R é zero. Então, acabou. Eu não vou fazer mais cálculo de ponto algum. Por quê? Porque eu já sei fazer um esboço da parte superior e também já sei que a parte inferior é igual à superior. É um mero reflexo da parte superior. Né? Então, eu tenho aqui um gráfico, né? Tenho aqui um gráfico que corresponde a uma figura desse tipo. Corresponde a uma figura desse tipo. Tá certo? Eu posso ter certeza que não preciso mais substituir ponto algum. O que nós obtivemos aqui, né, foi um coração. E é por isso, de fato, né, que
a função R igual a 1 mais cosseno de θ, ela é chamada de cardioide. Ela é uma cardioide. O gráfico dela, de fato, é um coração. Exatamente por essa razão, pela ligação desses pontos de acordo com as continhas que nós fizemos.